Olá, tudo bem? A paz seja convosco. Sou o pastor Givanildo, o professor de vocês sobre aconselhamento e orientação familiar. Nós vamos estar estudando e passando para vocês algumas coisas nessas aulas muito importantes. E eu posso dizer para vocês que é um dos problemas dentro dessa igreja, os problemas familiares, os problemas de filho, pai, mãe, orientação sexual, enfim, tantas coisas que muitos casais, muitas famílias têm sofrido por falta de orientação e aconselhamento familiar. E aqui nessa aula nós aprendemos por que muitas coisas dão errado. Por que muitas coisas dentro da família dão errado. Porque a tendência nossa é ser pessoas bem-sucedidas. Que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas por que dá errado um relacionamento, um namoro, um casamento a acabar? Primeiro, os princípios de Deus têm que estar dentro desse relacionamento. Os princípios de Deus têm que estar no namoro. E nessa primeira aula, no capítulo 1, o tópico 1 fala o amor ou paixão. Aqui é muito importante você entender que aqui começa o início de uma família. O início de uma família. O que é o amor? O amor é o princípio fundamental ao longo de todo o nosso estudo, será o de chamar a sua atenção para um período muito grande para a igreja do Senhor. Jesus na terra, sorrateira infiltração dos conceitos mudando nas maneiras de pensar do cristão. Como conselheiro cristão, você deve nortear os seus conceitos e conselhos sempre na palavra de Deus. Existem padrões mudando, existem padrões de Deus, princípios de Deus. Aqui começa a família. Aqui começa o projeto chamado família. Para nós entender melhor os padrões e por que muitas coisas dão errado, por quê? No relacionamento, na família, e hoje nós estamos vivendo tempos realmente difíceis. Nós estamos vivendo uma pandemia muito grande sobre a face da Terra, que está havendo 400% de divórcios, de conflito dentro do relacionamento, separações, como nunca houve. É claro que quando eu estou na palavra de Deus, a tendência é eu ter êxito em tudo. Ter êxito no meu casamento, ter êxito no meu emprego, ter êxito na minha saúde, ter êxito na vida financeira. Mas os padrões do mundo é diferente dos padrões de Deus. É diferente. Um alicerce de uma casa, quando você vai construir ela, ou um sobrado, ou um prédio, você tem que fazer o alicerce bem estruturado para que seja construída ali uma construção, feita uma casa, um prédio. Um engenheiro vai lá, calcula o solo, ele vê o que precisa de ferro, de concreto, para que aquele prédio ou aquela casa ela seja construída com segurança. A palavra de Deus também ela nos mostra também que um casamento, uma família, ela tem que ser construída dentro dos padrões de Deus. E quando ela é construída dentro dos padrões de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, lá, você vai ver lá, que fala assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e os pratica, assemelhou como um prudente que edificou sua casa sobre a rocha, soprado os ventos, correu os rios, mas ela não caiu, porque estava edificada, estava bem alicerçada na palavra de Deus. E uma família, para ela ter a capacidade de enfrentar os problemas, porque todos nós não estamos isentos de não passar lutas, passar problemas. Não, todos nós vamos passar, independente de você ser crente ou não.
Não é porque eu sou crente, eu vou para a igreja, eu sou Jesus, que eu não vou passar lutas. Não, eu vou passar também. Mas qual a diferença do cristão para aquele que não são cristãos? Aqueles que não servem a Deus? O cristão, ele anda pelos padrões dos princípios de Deus. O mundo não, ele anda pelos padrões do mundo, da carnalidade, das iniquidades. E por isso, quando vem as lutas, vem as provações, como nós hoje estamos contemplando e vivendo uma pandemia sobre o coronavírus, por que está havendo muitos casamentos sendo destruídos? Divórcios. Porque eles estão no padrão, nos padrões do mundo, não nos padrões de Deus, não nos princípios de Deus. Porque quando eu vivo os princípios de Deus, eu vivo no alicerce, chamado a palavra de Deus. Alicerce, como diz Mateus 7,24. Estou alicerçado em Cristo. E o início de um relacionamento, por que o mundo dá errado? As coisas dão errado. Porque quando começa o namoro, começa o quê? Na paixão, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a paixão mais para frente, mas vamos falar sobre o amor primeiro? O que é o amor? Aquilo que eu falei para você. É um princípio que é fundamental ao longo de todo o nosso estudo, será o de chamar a sua atenção para um perigo, chamado, quer dizer, o amor, ele é construído nos padrões de Deus. O amor, ele é construído nos padrões, dos princípios de Deus. Por isso que quando o namoro, ele é construído, né, nos padrões de Deus, é diferente daquele que é construído na paixão, que eu posso dizer que é o amor egoísta, né? O amor, ele constrói, ele quer estar junto, ele quer planejar, ele faz projeto. O casal que, quando eles começam a namorar, no amor, dentro dos princípios de Deus, né, eles começam a planejar, eles começam a sonhar, eles começam a fazer o seu futuro, construir o seu futuro. Mas no mundo não. No mundo eles pensam o quê? Já ter relação sexual. Eles começam já da forma, do jeito errado. Eles não têm tempo para pensar. Eles não têm tempo para planejar. O tempo deles a carnalidade, é o namoro, né? Padrão do mundo. Ir para um motel, ter relação sexual, engravidar antes do tempo. A tendência desse casal futuro, quando eles for construir uma família, já começa dentro dos princípios que foi quebrado diante de Deus. E aonde muitos casais, eles, antes de chegar aos 7 anos, eles não conseguem superar, porque existe os 7 anos, né? Os 7 anos que é um período de adaptação, é um período de conhecimento, é um período de saber, né, e planejar o seu futuro. Mas isso é um período que você já tinha e já deve ter construído lá atrás, antes de você casar. O amor, ele faz isso, ele constrói, né? Ele suporta as dificuldades, ele aprende a suportar as dificuldades, ele aprende a dar o melhor para o outro. E nisso que acontece. O que é a paixão? A paixão é o contrário do amor. Que, como vimos acima, é uma ação e uma atitude daqueles que se propõem a amar outra pessoa. E a paixão é um sentimento avassalador, com características próprias e bastante distinta do amor bíblico. A paixão é como eu falei para vocês, ela pensa no seu eu, ela pensa no agora. E quando um relacionamento começa dessa forma, a tendência é dar tudo errado, né? E o Deus, né? Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Depois de entender os dois conceitos e perceber que ambos são muito diferentes, você pode achar que Deus criou o ser humano
com defeito de fabricação. Não, Deus não criou ninguém com defeito de fabricação, que é aquele padrão do mundo. Não deu certo? Separa, né? Arruma outro. Não deu certo, é assim mesmo. Como fosse tudo normal. Não, não é normal. Como o fabricante, né, errou, Deus não errou. Nós que erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder dele. Não é isso que está escrito lá em Mateus capítulo 22, se eu não me engano? Se eu errar o versículo aí, me perdoe. Mas o que a palavra de Deus fala em Mateus? Errai por não conhecer o poder de Deus e nem a Escritura. Deus não erra, nós que erramos. E uma família, ela tem que ser construída, alicerçada, dentro dos padrões de Deus, que é o amor. O amor, um jovem que cristão, que anda nos padrões de Deus, ele não pensa em fazer sexo antes do casamento. Não que não deseje, não que não haja vontade, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos criados com hormônios, os hormônios onde está a flor da pele, né? Mas paga um preço para quê? Para que a palavra de Deus esteja na vida deles. E depois, quando ele se casa, aí sim, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas o início de um relacionamento, ele tem que ser construído dentro dos princípios de Deus. As 5 linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor. A palavra afirmação, elogiar, né? Qualidade do tempo. Esta é a linguagem de amor, fala sobre passar tempo de qualidade junto. O amor, ele tem a qualidade de passar o tempo com, como diz aqui, qualidade, de bons momentos, não é? De bons momentos, procurar ter bons momentos, receber presente, quer dizer, a pessoa que começa dentro dos princípios de Deus, ela sempre está querendo agradar a outra, ela sempre está tentando elogiar a outra, e são padrões do amor, padrões de Deus, dentro da palavra de Deus. Onde a paixão não é o contrário, ele só pensa em abraçar, em beijar, em ter relações sexuais. Forma de servir, né, um ao outro. Nessa linguagem as pessoas procuram realizar coisas que sabem que o outro gostaria que ela fizesse. Toque físico, né? A toque físico na última das 5 linguagens. É importante que as pessoas aprendam quais os tipos de toque mais agrada o seu cônjuge, agrada a pessoa. Toque físico, o amor, né? Dar um abraço, pegar na mão. Toque físico, né? Isso está junto, aonde a palavra de Deus ela nos ensina sobre esses padrões, né? 3. Consequências mais comuns do modelo de namoro circular. O modelo que acabamos de descrever através de evolução do conceito do namoro ao longo das décadas mostra que, com toda certeza, o padrão que devemos adotar definitivamente não é este. Porém, antes de falarmos sobre a alternativa de Deus, vamos apontar algumas consequências comuns ao namoro que pode ajudar você, claro, aluno, durante o aconselhamento de pais e filhos e nesta situação. Lá em Provérbios 4, 23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes das vidas, ou a fonte da vida, né? Quando você vai aconselhar um casal, muitas coisas que estão surgindo, de dificuldade deles enfrentar, deles conseguir lidar com aquilo, a primeira coisa
Você tem que ver como que começou esse relacionamento. De que forma foi construído esse relacionamento? Dentro dos padrões de Deus ou dentro dos padrões mudando? Porque é aquilo que nós falamos. Quando é construído dentro dos padrões de Deus, o que acontece? As dificuldades vão vir, mas eles vão saber superar. Mas quando eles constroem o seu relacionamento dentro dos padrões mudando, que eu posso dizer que dentro do pecado, das coisas mudando, quando vem as dificuldades, eles não conseguem enxergar a saída. Por isso, você como conselheiro, você vai ter que ser um psicólogo ali. Naquele momento você vai ter que ser um psicólogo. Analisar, porque muitos problemas que estão surgindo naquele momento, não é aquele momento, é consequência do passado, consequência do que aconteceu, que foi feito. Aquilo que eu falei para você, foi mal construído o alicerce. Porque Deus não criou, a família, o casamento, para os dois se casar e amanhã se separar. Não, Deus não fez isso. A fabricante fez, como diz, a fabricante fez errado. O manual está errado? Não, nós que não obedecemos os princípios de Deus. Por isso que é muito importante você saber disso e aprender isso, que você tem que ir lá atrás para que você possa resolver o problema hoje. A alternativa, o corte ou namoro assistido. Corte ou namoro assistido. No corte, o relacionamento de jovem casal tem um objetivo específico, e é muito claro, para todos os envolvidos. Os pais do casal têm um papel fundamental no relacionamento. A igreja dará suporte ao casal. A preocupação do jovem deve estar focada no relacionamento individual de cada um com Deus. Quer dizer, quando o corte assistido, quando os pais estão orientando, quando a igreja está orientando e quando os dois estão focados nos princípios de Deus. A primeira coisa para que o relacionamento venha a dar certo é isto, é você ser assistido, você ser orientado. Muitos falam, é normal o casal se conhecer, ter relação sexual, é normal, isso aí não tem nada a ver, vão casar mesmo. Mas é aonde começa a quebrar os princípios de Deus. É aonde começa a andar pela paixão, não pelo amor. Paixão é algo que acende e apaga. O amor não, ele acende e continua aceso. Ele constrói o futuro. A paixão não, ela constrói o presente. O amor constrói o futuro. A paixão constrói o presente. Por isso que hoje nós temos visto muitos casais se separar antes do tempo. Tópico 3. Noivado cristão. O noivado cristão, aqui, fala assim: entender de maneira bíblica e clara o noivado é uma questão recente atualizada, na medida em que até os meios seculares estão atendendo para consequências sociais do número cada vez maior de divórcios, separações em nossos dias. O que? O noivado cristão e uma definição. Entender de maneira bíblica, clara, o noivado. Aquilo que eu falei para vocês, quando um noivado ele constrói o seu relacionamento dentro dos princípios de Deus, a tendência é dar certo, a tendência é progredir, crescer, ser abençoado. Mas quando o noivado ele é construído dentro dos padrões mudando, não tem como dar certo. Às vezes até tenta, mas o divórcio,
lá na frente vai acontecer, sem dúvida. Porque a paixão é aquilo que eu falei para você. A paixão, ela constrói seu tempo atual, seu momento, né? É um momento, a paixão. Ela pensa no agora. Ela pensa em aproveitar um do outro sexualmente. Ela pensa no amor egoísta. Ela quer satisfazer a sua vontade, seus desejos. Mas o amor não. O amor, ele espera, ele suporta, ele constrói o futuro. E onde hoje nós estamos contemplando, como eu falei para vocês no início do vídeo, que muitos casais estão se separando, estão se divorciando, por não ter construído. O problema não é o coronavírus. Não é a pandemia, não é a crise. O problema é que foi feito o alicerce mal construído. Às vezes as pessoas falam, mas é por causa do problema de hoje que estamos... Não é, o problema não é hoje, o problema é lá atrás. Quando um relacionamento começa a dar errado, né, não é o problema atual, é o problema, é o passado. O que aconteceu no passado? O que foi feito no passado para que esse relacionamento viesse a dar errado hoje? Por isso que o noivado cristão é algo para você pensar como que você está sendo construído, como que você está fazendo esse relacionamento. Né? A matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. É aquilo que eu falei para vocês. A paixão é egoísta, o amor não, ele divide. Nós temos visto muito hoje, contemplamos muitos relacionamentos, muitos casais que estão vivendo uma vida de sociedade. O salário de um é dele, o salário do outro é dele, pronto, cada um é seu, o que é seu, o que é meu, pronto, acabou. Não. Dentro da palavra dos princípios de Deus, um casal se torna um só. O pensamento dele é o meu. O pensamento dela é o meu. Os dois sentam junto, planeja junto, e como diz a própria palavra de Deus, se dois concordares acerca de qualquer coisa, Deus concorda também no céu. Agora, se os dois não concordam, como que Deus vai estar no meio? Né? Não tem como. A bênção é essencial. Ninguém além do Senhor conhece você melhor do que os seus pais. Afinal, eles conhecem com uma vantagem de 9 meses sobre você mesmo. A palavra de Deus é clara na honra que os filhos precisam dar aos seus pais, de maneira em que esse é o primeiro mandamento, com promessa. Não é porque você casou, não é porque você está construindo uma família, que você não deve respeitar seus pais. Não é? O respeito dos pais tem que ser até a morte. Por quê? Quando você tiver seus filhos vão ver como você trata os seus pais. E eles vão tratar você da mesma forma. Né? Aqui na revista, nós vamos mais para frente, no tópico 4, o casamento cristão. Chegou um grande dia. A noiva e o noivo vestidos, a cerimônia e os convidados. É o dia mais feliz da vida do casal. Após o retorno de lua de mel, o casal percebe que as luzes se apagaram. Os convidados se foram. Como manter a chama do amor acesa em meio a tantas atividades diárias, trabalho, estudo, igreja? Será possível? Sim, é possível. O Senhor planejou que assim fosse desde a criação com o primeiro casal. Por que tão pouco os casais apresentam uma vida conjugal satisfatória e feliz? Né? Por quê? E como? Tem como, pastor? Depois que casaram, né, estão juntos, como manter a chama acesa? Como manter essa chama que foi construída, planejada lá no início?
Como eu falei para vocês no início, a paixão, quando chega nesse momento, a paixão não consegue manter. Por quê? Começou tudo errado, da forma errada. Mas quando eu começo nos princípios de Deus, no amor, o amor ele vai cada dia se acendendo, cada dia vai florescendo. A paixão não, ela é aquilo que muitos falam: ah, mas eu pensei que você era desse jeito, você está agindo dessa forma, não conhecia o teu lado, eu não conhecia você, você não fazia isso, você não fazia aquilo. A paixão é isso, o amor não. O amor, ele vai descobrindo, e cada dia que descobre um no outro, né, eles vão se apaixonando, eles vão acendendo mais essa chama do amor. O amor, ele constrói. É muito importante você entender isso, porque o problema não é agora, é aquilo que eu falei, o problema é o passado, a forma que deu tudo errado, a forma que foi construído da forma errada. Por isso que é muito importante vocês entenderem a paixão e o amor. Como que eu estou construindo o meu relacionamento? O namoro é muito importante. O namoro é muito importante. Você entender isso e andar nos princípios de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas estão achando que está tudo liberado, tudo pode. Não. A palavra de Deus é a mesma de ontem, hoje e para sempre. Quando você for aconselhar um casal, eles vão sempre apresentar o problema atual para você. E você, se você não tiver a orientação do Espírito Santo de Deus, você nunca vai conseguir resolver o problema atual. O problema não é atual, o problema é lá atrás. O que eles fizeram para que aquele problema eles não conseguissem resolver. O que eles fizeram para aquele problema não ser resolvido? O que eles fizeram para aquele problema não ser superado? Aí que está. É o início do relacionamento que foi construído de forma errada. Quando você faz um alicerce de uma casa ou de um prédio e constrói, né? Pode ver, quando fazemos um alicerce bem feito, a casa ela nunca vai rachar. Ela não vai ter rachadura. Mas futuramente, se essa casa ela começa a rachar, né? Ela começa a ter rachadura nas paredes, aí a pessoa vai lá, né? Põe um cimento, põe água, um produto, põe um ferro e fecha de novo. Mas o problema está ali? Não, o problema está no alicerce, que foi mal feito, que causou aquilo. Mesmo ele resolvendo aquilo, vai surgir outro problema de novo, em outro lugar. O alicerce foi mal construído. E quando um casal de namorado eles constroem um alicerce dentro dos princípios de Deus, vai vir a chuva, vai cair vai correr os rios, os ventos, mas não vai cair. Por quê? Está bem alicerçado. Hoje, os casamentos, as famílias estão sendo destruídas, não é por causa do problema atual, é porque lá atrás não foi feito um alicerce bem feito. Pastor, mas tem como eu resolver isto? Tem. Né? Você como conselheiro, mostrar para eles agora, olha, este é o caminho. E ajudar. O conselheiro é para isso, é para ajudar, é para orientar a vida desses casais, a qual tanto precisa. O mundo está assim, porque eles não tiveram o que nós temos hoje. A orientação da palavra de Deus, né? A orientação do Espírito Santo de Deus. E você como conselheiro, né? Eu como conselheiro, temos o dever, a obrigação de ajudar essas pessoas a chegar no caminho ideal, no caminho certo. Temos solução para os nossos problemas, sim. É somente como diz a palavra de Deus, né? É nós se arrepender e voltarmos, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, se obedeceres, ouvires a minha voz, eu a abençoarei. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula. Perdão, desculpe por alguma coisa, não é fácil a gente fazer essas aulas gravadas, né, e faladas assim, mas eu creio que eu
Prometo para vocês que a próxima aula será melhor do que essa. E um grande abraço, o meu WhatsApp vai estar aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode ligar para nós. Nós estamos à disposição de vocês. Um grande abraço.